O governo federal ampliou a vacinação contra a dengue para adolescentes de até 14 anos. A decisão veio de um pedido de secretarias estaduais, porque nos postos de saúde a procura por imunização está muito baixa. A vacina contra a dengue foi distribuída para 16 estados do Distrito Federal. Mais de 500 cidades receberam as doses do Ministério da Saúde. Nessa primeira etapa, estão sendo priorizadas as regiões com mais casos da doença nos últimos anos. E mesmo assim, a procura pela vacina está baixa. Para falar sobre esse assunto tão importante, a gente faz conexão com a Rosana Hittman, que é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Eu começo perguntando justamente por essa baixa adesão da vacina. O que está acontecendo? Falta conscientização? Falta informação? Olha, Kelly, primeiro, boa tarde, né? Eu não acredito que falte informação, porque a quantidade de notícias que a gente tem ouvido falar sobre dengue, o número de casos, os riscos, hospitalizações. Então, assim, eu acho que a percepção de risco de dengue está muito claro para todo mundo. Tanto é que em municípios como em São Paulo, onde eu atuo, se você for querer se vacinar e procurar na rede privada, tá difícil de achar, tá todo mundo querendo fazer a vacinação. Então, eu digo que vacinar adolescente é sempre um desafio, é uma idade difícil de você acabar convencendo a vacinar. E é muito importante que os pais estejam juntos nisso daí. Então, eu pego o exemplo aqui no estado de São Paulo, de Guarulhos, que levou a vacina agora para as escolas. Eu tenho certeza que vai aumentar a vacinação, uma vez que você facilite o acesso das vacinas para essa população entre 10, 11, 10, 14 anos. É preciso ter uma união de esforços, não é, doutora? Acho que também é uma oportunidade da gente falar um pouquinho dessa vacina. Como que ela age no organismo, como que é feita. Acho que sempre é importante a gente trazer informação. A vacina da dengue é uma vacina que se busca há muitos anos. E até então a gente não tinha uma vacina com as características dessa vacina que foi agora aprovada pela Anvisa, que você tem que pensar, Kelly, que não é uma vacina para um vírus. Nós estamos falando de 4 vacinas juntas numa só. Porque só para relembrar, dengue são 4 tipos. Então eu preciso fazer vacina que proteja a pessoa para os 4 tipos de dengue. Então, do ponto de vista de manufatura, não é uma vacina simples de ser feita. 2, muitos anos de estudo para você ter uma quantidade grande de pessoas estudadas e acompanhadas por pelo menos 4 anos, 5 anos de evolução pós-vacina. Então, você já está entendendo que faz muitos anos que as pessoas estão investigando as vacinas de dengue. E a boa notícia é que o próprio Instituto Butantan também acabou de publicar os seus resultados dos estudos, mostrando excelente resultado também com a vacina do Butantan contra os mesmos 4 tipos de vírus. Então, é uma vacina de vírus vivo atenuado, uma tecnologia que a gente conhece há muito tempo, não tem nada novo nessa tecnologia de vacina. Tem algumas limitações, Kelly, que é bom a gente falar. Por exemplo, gestantes não podem fazer essa vacina, pessoas que estejam amamentando não podem fazer, ou pessoas que estejam fazendo algum tratamento imunossupressor também, a vacina é contraindicada. Mas no restante, em especial na população que está indicada de 10, 11, 10, 14 anos, a vacina vai proteger em mais de 50% essas pessoas para dengue. Eu estou falando aí em torno de 80% de proteção e para dengue grave, 90% de proteção. Então, não tem muita justificativa para a gente não estar vacinando a população-alvo no Brasil, que foram escolhidos esses mais de 500 municípios, exatamente que é o local onde tem maior risco de ter a doença. Pois é. Doutora, está chegando uma outra notícia aqui que eu gostaria da sua análise. É que por causa da alta nos casos de dengue e também de Covid, o Ministério da Saúde anunciou que vai adiantar a vacinação contra a gripe. Então, direto de Brasília, a repórter Lívia Veiga tem mais informações para a gente. Olha só.
A expectativa é de que 75 milhões de brasileiros sejam vacinados, entre idosos, grávidas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. O início da vacinação geralmente ocorre em abril, mas já vai ser nos próximos dias dessa vez. As doses já começaram a ser distribuídas. A antecipação acontece principalmente por causa da explosão de casos de dengue e a superlotação de hospitais. Já são cerca de 1.250.000 casos de dengue este ano. Hoje, o Ministério da Saúde vai soltar uma nota técnica sobre a antecipação da vacina contra a gripe e a ampliação da vacina da dengue para adolescentes de 12 a 14 anos. A Anvisa também divulgou novas orientações para a doação de sangue por pessoas recém-infectadas pelo vírus. Quem teve dengue ou tomou a vacina deve esperar pelo menos 30 dias. Quem teve dengue hemorrágica deve esperar ainda mais, 180 dias. Pois é, e é uma ação importante, porque como a própria Lívia trouxe para a gente, você desafoga os hospitais quando o nível de proteção está maior. E essa proteção vem através das vacinas. E olha, mais um desafio grande para as autoridades de saúde é justamente a evolução do mosquito transmissor da dengue. As mudanças no comportamento do Aedes aegypti são um fator que pode sim contribuir para o número elevado de casos aqui no país. Atualmente, ele é capaz de se reproduzir em água contaminada. Isso, eu disse água contaminada. E ampliou o horário de circulação e ocupa até locais antes desfavoráveis para a circulação. Ou seja, a espécie é danada demais, tem uma capacidade imensa de adaptação. Doutora, esse é um alerta muito grande, porque a gente sempre dizia o seguinte: não pode deixar água limpa parada. Mudou esse cenário, hein? Então, Kelly, o mosquito ele é super resiliente, ele se adapta fácil a situações não tão boas para ele. E por isso que a gente está perdendo a guerra contra esse mosquito há muitos anos, esse ano em especial, mas faz tempo. Só para você ter noção, os ovos do mosquito, né, uma vez que ela coloca os ovos dela, mesmo que não tenha água no local, esses ovos conseguem ficar viáveis por 300 a 400 dias até ter a presença de água. Do jeito que está chovendo praticamente todo dia, não está nada difícil desses ovos virarem larvas e virarem novos mosquitos. Então, toda essa situação em relação à quantidade de vetores, a quantidade de mosquito que nós temos é algo óbvio que nos preocupa, porque nós estamos falando de dengue hoje, mas esse mosquito tem um potencial enorme para também transmitir Zika vírus, e a gente lembra, infelizmente, o que foi a passagem do Zika vírus, em especial no Nordeste do nosso país, com todo o impacto que teve nos fetos recém-nascidos. A gente não quer nem lembrar dessa situação, mas o mosquito pode transmitir Zika vírus e chikungunya, que é outra doença super incapacitante. Então, realmente, a guerra contra o mosquito, ela tem que ser não só declarada, mas feita para valer. E é por isso que o Ministério da Saúde, hoje de manhã, anunciou a antecipação da vacinação de influenza, de gripe. Porque hoje, se me ligar alguém e falar: doutor, eu estou com febre e dor no corpo, isso pode ser Covid, isso pode ser dengue, isso pode ser gripe. Se todo mundo que estiver doente no mesmo momento procurar assistência médica, nós vamos, infelizmente, deixar de dar o melhor atendimento médico para quem mais precisa, porque vai ter muita gente procurando atendimento ao mesmo tempo. Então, se eu conseguir prevenir, antecipar a vacinação, em especial para as pessoas mais vulneráveis, nós infelizmente estamos vendo nas nossas UTIs idosos com Covid sendo entubados, morrendo. Ou seja, a gente está num cenário nacional de circulação, seja vírus respiratório, seja vírus da dengue, extremamente importante. Então, para tentar diminuir essa sobrecarga do sistema público de saúde, nós temos que fazer as medidas de prevenção. E uma delas é a antecipação da vacina da gripe.
Pois é, tá dado o recado, é muito importante as pessoas realmente não perderem essas imunizações. Voltando ainda a falar sobre o mosquito, doutora, eu gostaria de que a gente aqui frisasse essa outra mudança de comportamento em relação ao horário, porque antes era dito o seguinte também, olha, as picadas acontecem mais durante o dia, mas algumas pesquisas apontam que com a iluminação artificial, por exemplo, o mosquito resolveu fazer hora extra, né? Ele continua atacando e picando as pessoas. Kelly, a gente tem que pensar que é um instinto materno, né? A fêmea, ela precisa de sangue para colocar os seus ovos. Isso é instinto materno. Então, independente de ser de dia, de noite, se ela tiver as condições mínimas para exatamente poder, o objetivo dela, que é ter o sangue humano para colocar os seus ovos, ela vai fazer isso. Independente dela estar ou não infectada com o vírus da dengue. O objetivo dela não é transmitir a dengue, o objetivo dela é colocar os ovos. Só que, lógico, para colocar os ovos, como ela consegue estar infectada com o vírus da dengue, ela sai picando as pessoas. Então, essa observação é importante, tanto da água, que não precisa mais ser água limpa, o horário de atividade do mosquito. Então, tudo isso faz com que a gente, cada um de nós, nas nossas casas, a gente tente colocar ou repelente de ambiente, para você não ter a entrada do mosquito, ou colocar telas às janelas, ou manter as portas fechadas, ligando o ventilador, ar-condicionado. Ou seja, cada um de nós tem que adaptar a condição onde eu moro, que eu sei que está tendo mosquito, para determinados horários, fazer minha proteção individual com repelente durante o dia, cobrindo a maior área possível do meu corpo, para eu não dar espaço para mosquito, né, para a fêmea me picar, e durante a noite tentar evitar que a fêmea entre na nossa casa, né, a fêmea do mosquito entre e faça o que ela tem que ir. O objetivo dela que é picar a gente para obter o sangue. Pois é, temos que ficar sempre atentos. Doutora Rosana, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, Kelly, a todos vocês. Vamos continuar nos cuidando. Exatamente. Obrigada mais uma vez. E você aí pode se juntar à Record News na guerra contra o mosquito, Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp que está na tela. Anote 011 3300 5555. Eu vou repetir para você. 011 3300 5555. Você vai receber uma resposta automática indicando o número para fazer a sua denúncia. Em seguida, digite 6 para escolher a opção Record News contra a dengue. Mande seu nome, cidade, bairro onde mora e as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito. Aí a gente entra na área. Nós vamos divulgar e também cobrar as autoridades.